Olá, meus amores! Bem rapidamente eu gostaria de falar com vocês sobre três coisas que na verdade são uma só e que na verdade tem a ver com a atividade remota número 5 de vocês, questão 4. Eu já expliquei essa atividade para vocês e aí eu comecei esse tema, mas eu quero esmiuçar um pouco mais porque eu acho que esse tema é muito importante. Tem a ver com microcontos, porque no microcontos tem muita coisa condensada e eu preciso. O meu papel de leitor no microconto é literalmente como se fosse isso aqui, ó. Num microconto, eu não vou ter tudo assim dado. Eu vou ter tudo dobrado. E o meu papel no microconto é escavar os sentidos e encontrar depois uma história por trás daquela coisinha pequenininha que eu tenho ali. Por exemplo, a história que vocês têm aqui na 3. Vendem-se sapatinhos de bebê nunca usados. É como se fosse um papel dobrado. Vendem-se sapatinhos de bebê nunca usados, é um anúncio. Mas qual é a história que está por trás disso? Se alguém tem um sapatinho de bebê, é porque essa pessoa estava grávida. Mas por que esses sapatinhos estão à venda? Melhor, porque eles nunca foram usados. Aí a gente já começa a abrir um pouco. Provavelmente porque essa criança não chegou nem a nascer. Houve um aborto. Provavelmente essa mãe perdeu a criança. Ou provavelmente essa criança nasceu e morreu antes de poder calçar os sapatos. Mas isso não está visível no microconto enquanto ele está dobrado. Só quando eu abro que eu consigo visualizar tudo isso. Por isso que no microconto eu preciso de um leitor muito mais ativo. Eu preciso de um leitor que vá desdobrar todas essas questões. Tá, mas o tema do vídeo de hoje não é esse. Por incrível que pareça, o tema do vídeo de hoje, eu quero falar sobre o Aristóteles. Eu odeio o Aristóteles. Mas, e aí vocês podem me perguntar, por que você colocou uma questão relacionando Alice no País das Maravilhas com Aristóteles, então, Iago? Eu sou uma pessoa louca. E, além de eu ser uma pessoa louca, eu acho que, apesar de todos os problemas do Aristóteles, e os problemas aqui são, ele escreve como se ele fosse um dicionário, como se ele estivesse escrevendo um dicionário, ele tenta categorizar muitas coisas, colocar em caixinhas, e eu como aquariana, eu olho pra isso e fico tipo, não cabe, né? A gente em questão de, quando a gente vai falar de classe de palavras, por exemplo, a gente fala que as classes de palavra em português não são classes gaveta. Tem aqui no canal vários vídeos falando sobre isso. Não vou nem falar, gente, olha, clica aqui, porque infelizmente só tem eu aqui. Eu sou o diretor, o produtor, o redator, sou tudo. Então não tenho condição de fazer o clique aqui. Mas enfim, procura aí, tá no canal. Focalizando Aristóteles. Mas, apesar desse lado que eu não gosto, isso é um gosto pessoal meu, que ninguém tem nada a ver com isso, eu tenho que admitir que o Aristóteles, ele fez uma coisa muito importante para o tempo dele, que foi organizar as coisas e as ideias que circulavam de uma forma muito oral. Quando ele faz uma crítica de pensadores anteriores que eram sofistas, que eu critico a crítica dele, mas quando ele faz essa crítica, ele coloca no escrito. E querendo ou não, isso possibilita que a gente tenha hoje notícias do que foi. Gente, que horror, eu acabei de ver uma pessoa passando ali, mas eu tô sozinho em casa. Deve ser algum espírito, algum poltergeist que tá falando sobre isso. Talvez seja o Aristóteles, jamais saberemos. Enfim, ele organizou pensamentos orais e trouxe para a escrita para que eles ficassem para a posteridade. Uma dessas questões foram os princípios da lógica ocidental. Claro que a lógica oriental vai ter outra coisa, não é a mesma coisa, mas muito dos princípios de do que nós chamamos de lógica vem do Aristóteles. Por que eu estou falando disso numa atividade que fala de Alice no País das Maravilhas? A gente já viu o fantástico e o maravilhoso, e esses dois gêneros, eles falam de coisas sobrenaturais que rompem na realidade, que quebram o nosso princípio de lógica, os nossos princípios de lógica. Eu vivo falando para vocês, para nós, assim, na nossa realidade concreta, sensível, não faria sentido eu ter peixes embaixo da água vestindo roupa e estendendo roupa num varal para secar, porque a roupa não vai secar. Eles estão embaixo d'água. Não faria sentido eu ter fogueiras embaixo da água se eles estão embaixo da água, como eu tenho no Bob Esponja. Mas esse é um outro mundo.
Um outro mundo está sujeito a outras regras. Tem um outro vídeo aqui também no canal, eu vou fazer questão de colocar na descrição, na verdade, um vídeo em que eu relaciono, eu tô anotando que eu tenho que colocar isso na descrição, em que eu relaciono a desrealização que aconteceu no século XX com os animes que a gente tem hoje em dia, que tem uma outra lógica que não é a lógica do nosso mundo. Quando vocês têm um anime que é muito próximo da gente, que não fala sobre superpoderes, que não fala sobre alguma coisa assim, vocês não assistem. Ele é chato. Também tem a ver com isso, com essa questão histórica de que foi sendo construída ao longo da arte de modo geral. E aí eu, acredito que os animes se inserem dentro desse viés de que a gente precisa desrealizar as coisas. A gente já não está mais lá no realismo, que acreditava que seja um livro, que seja pintura, vai dar conta de representar realisticamente todos os lados, por exemplo, dessa garrafa. Não. O que vocês estão vendo não é a garrafa que eu tenho na minha mão. Isso não é uma garrafa. Tem um quadro, inclusive, que se chama Ceci n'est pas une pipe, que é Isso não é um cachimbo. É um quadro de um cachimbo em que está escrito embaixo, isso não é um cachimbo. Não é. É a representação de um cachimbo. Isso não é uma garrafa. Isso é o que vocês estão vendo da garrafa da minha mão. É uma representação dela. E aí, a partir de todas essas questões, a gente chega no que eu quero falar para vocês sobre o Aristóteles. Por incrível que pareça, eu tô dando aula de filosofia aqui, eu sou professor de português. Mas eu não sou obrigado. Vamos lá. O Aristóteles, ele vai falar sobre 3 princípios muito importantes para a lógica grega da época dele, que de certo modo perduraram até hoje. Vou fazer de alguma forma, editar esse vídeo para que eles apareçam aqui. Princípio da identidade, número 1. Princípio da não contradição. Princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição, ele tira dos sofistas, que eram bons argumentadores, bons rhétores. Então, que sabiam convencer as pessoas pela fala. O Aristóteles, ele não assume, mas ele deve muitas pessoas que ele critica. Mas vamos lá, que a gente não tá para falar de história. Foco, Iago. O princípio da identidade do Aristóteles é o seguinte, é muito fácil. Por mais que isso seja a representação de uma garrafa para vocês, a garrafa que está na minha mão e não a que vocês estão vendo, só pode ser igual a ela mesma. Essa garrafa não é igual a essa garrafa. Isso é o princípio da identidade. Uma coisa é o que ela é. Ela só pode ser idêntica a ela mesma. O Iago que vocês estão vendo, ele só pode ser idêntico a ele mesmo. O Iago com todas essas tatuagens e algumas que eu não posso mostrar, só eu existo assim. Essa identidade, esse sentido, esse significado aqui que vocês estão vendo concreto, é particular e exclusivamente meu. Não existe um outro Iago assim, para o Aristóteles. Só se a gente acreditar em mundos paralelos, mas ele não está falando disso. O Sonic só é igual a ele mesmo. Ele não é igual ao Knuckles. E aí a gente também tem uma questão de valor. O valor do Sonic é por diferença. Ele não é o Knuckles. O Knuckles não é o Sonic. Eu sou o Iago porque eu não sou a minha mãe. E aí a gente vai para a língua também, que tinha um pensador que se chamava Saussure, que é bem depois de Aristóteles, mas as coisas caminham. Eu estou tentando mostrar para vocês que os pensamentos caminham. Ele vai dizer o seguinte, que dentro de qualquer idioma é como se fosse um xadrez. As peças do xadrez, elas valem dentro daquele jogo. O cavalo, ele é o cavalo no jogo. Fora do jogo, ele é simplesmente uma peça. Dentro do jogo do xadrez, ele é uma peça que não é o rei, que não é a rainha, que não é a torre, que não é o peão. E que exclusivamente, por oposição às outras, anda em L. 1, 2 e vira, 1, 2 e vira, 1, 2 e vira, 1, 2 e vira, 1, 2 e vira. Essa é a individualidade, esse é o princípio da identidade do cavalo. Ele não é o rei, ele não é a rainha. A única coisa que se move, que tem um significado idêntico ao cavalo, dentro do contexto do xadrez, é o cavalo. Espera aí que eu vou pausar o vídeo para deixar isso concreto. Tava procurando meu jogo de xadrez, não achei, mas vai dar certo da mesma forma. Eu sei que esse aqui, a identidade desse personagem é o Mario, dos jogos,
Por várias coisas, porque ele não é o irmão dele, o Luigi, que só aparece quando o Mario morre. Porque nenhum deles é o Yoshi, o cavalinho que ajuda eles e no qual eles montam de vez em quando, para lutarem contra uma tartaruga. Esse é o princípio da identidade. O Luigi só pode ser igual a ele mesmo. Ele é diferente do Mario. Então, por exemplo, eu não posso falar dentro do xadrez que o cavalo ele vai poder se mover como um peão uma casa para frente. Não, porque ele não é um peão. Ele é um cavalo. A identidade dele é se mover duas casas e virar uma. É isso que ele faz. É isso que o identifica frente a outras coisas por oposição. Um peão é um peão porque, diferente das outras peças do xadrez, ele só anda uma casa para frente e come em diagonal. Isso é um peão. Eu não posso falar, existem regras estabelecidas, eu não posso falar que dentro das regras do xadrez, o peão é aquele que come em diagonal e que anda em diagonal. Isso é o bispo. E é essa a identidade do bispo. Essa descrição identificatória bate com o bispo e não com o peão. O segundo princípio é o princípio da não contradição. Da não contradição é o seguinte: eu não posso dizer que uma coisa vamos dizer, não posso dizer que uma coisa é contente e é triste ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que o Sonic é o Sonic e não é o Sonic ao mesmo tempo. Porque isso fere os dois princípios acima. O princípio da identidade, o Sonic é igual a ele mesmo. Então ele é o Sonic, ele o é. Ponto. O princípio da não contradição vai falar o seguinte: a partir da identidade que eu estou vendo aqui, do que o identifica, eu não posso falar que isso aqui não é o Sonic. Porque eu sei, pelo primeiro princípio, que isso é o Sonic. Eu não posso falar que isso não é uma garrafa dentro da língua portuguesa. Porque dentro das oposições de todas as palavras da língua portuguesa, a identidade, primeiro princípio, que foi construída para essa palavra é de que isso seja uma garrafa. Eu não posso falar dentro da língua portuguesa que isso não seja um copo com uma colher. Ou a representação disso. Mas, enfim, porque dentro dos valores e dentro das questões por oposição, a identidade disso, isso aqui é idêntico à identificação, à caracterização que eu tenho de um copo com uma colher dentro. Isso é o princípio da não contradição. Eu não posso dizer que isso é um copo com uma colher e, ao mesmo tempo, um canecão. Não é um canecão. Até porque, como isso é feito de plástico, se eu colocar no fogo vai derreter. O canecão não pode derreter. Essa é a diferença de identidade, princípio 1. Vejam, o princípio 1 puxa o princípio 2. Uma coisa, ela só não o princípio da não contradição, você só não entra em contrariedade quando você respeita os princípios das pessoas, quando você respeita o que elas são. Vamos levar isso para a sociedade. A partir do momento que a gente cria pessoas que ficam pré-julgando as outras, a gente tá num princípio de contradição aqui, ó. Por quê? As pessoas são diferentes entre si. E aí, se você julga uma pessoa, oh meu Deus, ela é isso, ela é aquilo, que ela tem uma sexualidade assim, porque ela tem tal religião, problema seu. Foi como eu falei sobre o Aristóteles. É o problema meu que eu não gosto dele. Mas o valor que ele tem para a história é inegável. O princípio da identidade de uma pessoa é próprio dela. Você gostar ou não, não está no seu direito. Você não pode contradizer aquela pessoa e dizer que ela está errada, sendo que o princípio, que a identidade dela é ser daquela forma. Uma pessoa judia tem como identidade seguir os padrões dos judeus de modo geral. Uma pessoa católica tem como padrão seguir os padrões da Bíblia. Uma pessoa evangélica da Bíblia alterada por Lutero. Uma pessoa homossexual, bissexual tem outros padrões identitários que uma pessoa heterossexual não tem. E o princípio da não contradição vai dizer o seguinte: se a gente trouxesse para o mundo de hoje, que é tão preconceituoso e idiota, a gente veria que nós estamos sendo contraditórios. Por quê? A gente não está respeitando as identidades das pessoas, que é o princípio 1 do Aristóteles. Uma coisa só é igual a ela mesma. Mesmo nós, biologicamente, vocês vão estudar isso mais pra frente, nós somos compostos por cadeias de proteínas e que se ligam de um modo
helicoidal, formando uma hélice. Isso se chama DNA. Depois vai passar um zíper nele copiando RNA. Sim, eu sou professor de várias matérias. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer com o DNA é o seguinte. O DNA, não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra técnica. Ele é semidegenerado. O que significa que você a todo momento está reduplicando células, existem microcélulas dentro de você que estão morrendo e se renovando. Mesmo, por exemplo, casquinhas. Deixa eu mostrar. Ó, os meus gatos vivem me arranhando. A minha pele está se regenerando. Então, nós também estamos em princípio de mudança e o princípio da identidade, na verdade, ele é mutável. E isso precisa ser dito, inclusive, dentro das línguas. Línguas humanas variam e mudam ao longo do tempo. Isso não significa que elas não tenham uma identidade. A identidade delas é ser assim. Elas mudam. O que não está dentro do princípio da identidade das línguas humanas é eu ter uma estátua pura de ouro que não pode ser tocada, que está sendo destruído pelos próprios falantes. Isso é uma contradição. Fere o princípio 2 do Aristóteles, da não contradição. Uma coisa só pode ser ela não pode ser ela e não ser ela ao mesmo tempo. Eu não posso ser Iago e não ser Iago ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo aqui é uma coisa chave. Por quê? Eu posso fazer shows, ou por exemplo, se eu for um ator, eu posso me travestir de outro personagem. Mas ao mesmo tempo, eu não sou Iago, eu personagem. Enquanto eu estou atuando, sou o personagem, não sou mais Iago. Quando eu tirar toda a maquiagem, quando eu tirar a máscara, quando eu tirar toda a vestimenta e colocar a minha vestimenta, eu volto para a minha identidade, de Iago. Isso não rompe. O teatro não rompe o princípio de não contradição do Aristóteles. Porque ali você, mesmo num teatro que a gente chama de teatro brechtiniano, que às vezes o ator ele vira e fala assim, olha, eu sou Iago, aqui eu tô atuando como a Desdémona, tá? Mas eu gostaria de falar para vocês que essa peça, ela pede que vocês atuem mais na sociedade, que vocês vão contra os preconceitos raciais. E aí eu volto pro meu personagem. Vejam, ó, não é ao mesmo tempo. Eu parei, voltei pro Iago, parei, voltei pro personagem. Não é ao mesmo tempo. E isso é um dos princípios da física. Oh, meu Deus, tudo está ligado. Oh, descobri a roda. Você só tem disciplinas diferentes porque a gente é especialista em coisas diferentes. Mas as disciplinas de vocês, elas se relacionam. Vocês começam a ver morfologia em português, como as palavras são colocadas em conjuntos, e aí depois vão ver conjuntos na matemática, em números, e depois vão ver em química como esses conjuntos de elementos estão conectados para voltar para o português e ver como as pequenas partes das palavras se conectam para falar novas palavras, porque as coisas estão conectadas. Os saberes humanos, eles são conectados, eles não são assim. O que eu quero com essa questão 5 é muita coisa. Além de fazer vocês pensarem que a Alice no País das Maravilhas tem uma outra lógica que não a nossa, que é uma lógica fantástica, maravilhosa. Isso aqui a gente já falou, não vou ficar falando sobre isso. Senão esse vídeo vai durar 60 minutos. Tem um outro princípio que vocês têm todas essas disciplinas porque elas se relacionam. A matemática nada mais é do que um conjunto de símbolos de tradução da nossa língua para um raciocínio lógico de contagem. A química nada mais é do que eu olhar para a natureza e falar, será que existem constituintes menores? Como são as transformações na natureza? Olha para a língua. Como é que a língua muda ao longo do tempo? Como é que eu formo palavras por prefixação, sufixação? Gente, o processo por trás é o mesmo. É só o que está sendo investigado que é diferente. É por isso que vocês têm matérias diferentes. Mas o processo científico ele é muito parecido. Enfim, vamos voltar. Então, a gente viu o princípio da identidade do Aristóteles. Uma coisa só pode ser igual a ela mesma. E ela sendo ela mesma, ela não pode ser igual a outra coisa que não é ela. Uma garrafa sendo igual só a uma garrafa, ela não pode ser um copo. Porque um copo não tem tampa. Um sofá não pode ser igual a um puff, porque um puff não tem encosto. E não tem os braços. O sofá é igual ao sofá.
Então, os dois primeiros princípios. Terceiro princípio do terceiro excluído. Um princípio depende do outro. Uma pessoa não pode estar grávida e não estar grávida ao mesmo tempo. Ou você está grávida ou você não está grávida, meu amor. Não venha com essa. Ninguém pode estar meio grávida. Existem coisas na vida que ou são ou não são. E aí os dois princípios. Qual é a sua identidade? É estar grávida? Ok, se você está grávida, vamos para o princípio 2. Você não pode se contradizer e falar, não estou grávida. Por quê? Princípio 3. Isso exclui uma terceira possibilidade, que é as duas ao mesmo tempo. Não tem como. Eu não tenho como ser Iago e a minha mãe ao mesmo tempo. Até porque isso é uma doença. Isso se chama esquizofrenia. Eu não tenho como ser eu e não ser eu ao mesmo tempo. Uma orelha minha é furada, a outra não. Eu não tenho como dizer que essa orelha minha é furada e não é furada ao mesmo tempo. Qual é a identidade dessa orelha? Princípio 1, dessa aqui. Ela é furada. Qual é o princípio da contradição? Eu não posso dizer que ela não tem, ela sendo igual a ela mesma, tem a mesma identidade dessa orelha, que não tem esse furo. Não posso me contradizer nesse sentido. Terceiro excluído, não existe outra possibilidade. Ou a minha orelha tem um furo, ou ela não tem. É simples assim. E o que isso tem a ver com a Alice? Quando a Alice, naquele trecho, ela vira e começa a falar pro gato, gente, será que eu sou eu mesma? É óbvio que ela é ela mesma. Mas, naquele mundo, a gente não tá no nosso. Só que eu quero que vocês comparem isso. Como o maravilhoso e o fantástico, essas coisas sobrenaturais, acabam quebrando esses princípios da lógica nossos. Que a gente sabe, parece tudo muito bobo, mas não é. Precisou de alguém para sistematizar tudo isso, que foi o Aristóteles. Uma das minhas críticas a ele é que ele vai escrever coisas que parecem bestas. Como, por exemplo, no livro da retórica dele, tem uma parte que ele escreve sobre a felicidade, sobre as paixões, e define. Ele é muito definitório. Por isso que eu falo que parece um dicionário. Ele define o que é felicidade, ele define o que é paixão, ele define o que é amor. E aí eu fico tipo, nossa, que coisa chata. Por que alguém tá falando disso? Porque ninguém nunca falou. Alguém já disse pra vocês que uma garrafa não pode ser outra coisa? A menos que eu cortar a garrafa e a partir da garrafa fizer outra coisa? Se eu cortar a garrafa e dela fizer um copo, a garrafa não vai ser mais a garrafa, porque eu mudei elas, meu amor. Eu mudei a identidade da garrafa. Eu mexi com o princípio número 1. Ela não vale mais o que vale uma garrafa. A nova identidade dela é ser um copo. E ela não pode contrariar essa identidade, porque não existe uma terceira possibilidade. Ou ela é, ou ela não é. Os entes, as coisas que existem, ou eles existem, ou eles não existem. Não existe uma terceira possibilidade. Por mais que a gente acredite, por exemplo, em outros mundos, vidas em outros mundos, eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui, agora. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo concreto da minha vida. Eu sou viúvo. Meu marido não existe aqui agora, infelizmente. Mas esse é o princípio da identidade dele. Ele só era igual a ele mesmo. E insubstituível para mim. A identidade dele, a gente poderia também ficar falando horas para mim aqui. Horas aqui, porque ele significou e significa muito para mim. Mas o vídeo não é sobre os meus amores, enfim. E amor, como eu falei, eu não gosto de definir isso. Quem fazia isso era o Aristóteles. Princípio da não contradição. Infelizmente ele morreu. Uma coisa não pode estar morta e viva ao mesmo tempo no nosso mundo. Em mundos em que existem zumbis, vampiros, ok. Mas no nosso mundo, não. O que eu quero mostrar para vocês é que outros mundos, essas narrativas fantásticas, maravilhosas, têm outra lógica. Em que alguém pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Na nossa concretude, não. Então, na nossa realidade, alguém não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Porque não existe uma terceira possibilidade. E as duas possibilidades se excluem. Ou é isso, ou é aquilo. Infelizmente ele morreu. Ou seja, a identidade dele, a identidade dele é não existir mais nesse mundo. Embora ele exista no meu coração. Mas ele, enquanto existência, enquanto ente, ele não está mais aqui. E a não contradição eu não posso dizer que ele existe. Que ele está aqui, ele não está.
mesmo que a gente acredite que o espírito esteja aqui, o corpo dele apodreceu. Eu não posso me contradizer. Infelizmente, todos somos encaminhados para a morte. E o princípio do terceiro excluído é que a gente caminha para um processo de variações e mudanças, seja na língua, seja nos nossos próprios corpos. Eu já fui vários Iagos. Já tive cabelo, eu já tive vários cabelos. Eu já não tive todas essas tatuagens que eu tenho hoje. Já me relacionei com outras pessoas, eu já não morei nesse lugar. Mas a gente caminha para várias identidades. E isso não significa que a gente seja contraditório, significa que as nossas identidades mudam. Mas que um princípio da não contradição humana é a certeza de que a gente tem um fim. E o terceiro excluído é: existe ou não existe um fim? Não há uma outra possibilidade. Pra gente, nesse mundo, ele existe. Uma hora os nossos telômeros, os nossos centrômeros, que são pequenas partes biológicas, eles vão se corromper tanto que eles vão fazer a melanina da sua pele cair, aí você fica flácido, eles vão fazer suas células se envelhecerem, aí aglomerados de células formam tecidos, que formam órgãos, que formam organismos. Vai virar tudo, é um procedimento em cadeia, um efeito dominó. Os telômeros envelhecendo, tudo vai envelhecendo e perdendo suas funções. Essas são as novas identidades. E isso não significa que um estágio, por exemplo, avançado, uma pessoa idosa, seja nem melhor nem pior que uma pessoa, que um bebê que não tem condição de segurar a própria urina dele. Não tem. São simplesmente diferentes, são identidades diferentes, que são só iguais a elas mesmas. Mas, pelo princípio da não contradição, eu não posso dizer que alguém é idoso e bebê ao mesmo tempo, porque não existe uma terceira possibilidade. Existem várias possibilidades entre ambos, mas se a gente comparar só os dois, ou alguém é ou não é. Se eu faço a pergunta para vocês, escuta, você é idoso? Ou você vai me dizer sim ou não. Você não vai me dizer, talvez. Eu me sinto assim, problema seu, você é? Não. Bom, era isso, eu espero que tenha ficado claro. E de que maneira isso se relaciona com a Alice? A Alice é um outro mundo. E um outro mundo está submetido a outras regras. É um mundo em que eu tenho personagens sobrenaturais, é um mundo em que eu tenho chapeleiros malucos, gatos que desaparecem e só fica o sorriso. Mas é um mundo que tem muito a nos dizer. Eu gostaria que vocês refletissem sobre de que maneira os trechos que tá lá da Alice falando, nossa, será que eu já não sou mais a Alice, eu sou a Rebeca? Fere o princípio da identidade. De como ela falando de tipo, nossa, mas eu sou eu e não sou eu ao mesmo tempo, fere o princípio da não contradição. E de como ela pensando tudo isso, eu sou e não sou, fere o princípio do terceiro excluído. Peraí, como que ela pode ser e não ser a mesma coisa? Aí existe uma terceira possibilidade, ela é, não é, e uma outra coisa? Qual é essa outra coisa? Que nome a gente daria para isso? Isso não significa que o desenho não tem lógica, o desenho tem uma outra lógica. Essa é a lógica do Aristóteles. O que eu estou perguntando, de que maneira a lógica do desenho é diferente da lógica do Aristóteles, que é a da concretude aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem.